Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de filosofia da UFO. Estou aqui para a gente poder fazer um estudo, né? Ou tentar responder as questões do PET, tá certo? Preparei um material aqui para a gente poder tentar fazer. Vamos lá? Nós vamos falar sobre o PET do terceiro ano, volume 1. Vamos tratar do assunto, né, do tema abordado na semana 2, que é natureza e cultura, certo? Aqui, como eu disse, a gente vai tentar fazer pensar nas questões, né, da atividade que compõe no material do PET, certo? Essa é a primeira questão. Que constam, né? Essa primeira questão traz dois fragmentos de texto. O primeiro diz o seguinte: é interessante observar que não falta ao chimpanzé a mesma capacidade de observação e invenção de uma criança no primeiro ano de vida, faltando-lhe, porém, a capacidade de comunicação. Assim sendo, cada observação realizada por um indivíduo chimpanzé não beneficia a sua espécie, pois nasce e acaba com ele. No caso humano, ocorre exatamente o contrário. Toda a experiência de um indivíduo é transmitida aos demais, criando assim um interminável processo de acumulação, ou seja, a acumulação de experiência, de conhecimento, né, de saberes, que são transmitidos aos demais. Assim sendo, a comunicação é um processo cultural. Mais explicitamente, a linguagem humana é um produto da cultura, mas não existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral. Esse é um trecho do Cultura, um conceito antropológico do autor Laraia. Próximo fragmento diz o seguinte: todo comportamento humano se origina no uso de símbolos. Foi o símbolo que transformou nossos ancestrais antropóides em homens e fê-los humanos. Todas as civilizações se espalharam e perpetuaram somente pelo uso de símbolos. Esse é um trecho do site O Universo da Inteligência, certo? Então, aqui nós temos a questão que diz o seguinte: a relação de diferenciação entre natureza e cultura tem como aspecto fundamental o fato de, letra a cultura, como elemento distintivo da humanidade, nascer da singular capacidade humana de assimilação e comunicação. Parece que essa A já está dizendo alguma coisa para a gente, né? Que é o que está constando aqui nesse trecho, né? Nesse fragmento, né? A comunicação, né? Ela é fundamental, né? Para que houvesse a cultura. Bom, mas vamos para as outras opções da questão. A letra B. A cultura, componente humano, ser processo de distanciamento e de ruptura no reino animal, superando os determinismos da natureza. A letra C. A evolução gradual da raça humana não conseguir anular, nem mesmo minimizar a decisiva presença de instintos na ação humana. Quer dizer que a gente evoluiu para não conseguir minimizar ou anular nossos instintos? Acho que não, né? A letra D. A natureza animal apresentar a capacidade criadora de símbolos como elemento comum aos homens e aos não humanos. Então, quer dizer que os outros animais têm como se comunicar através de símbolos? Acho que também não, né? A natureza, e a letra E, né, diz o seguinte: a natureza determina o que os seres são. Acho que também não. Então, nesse caso, o que mais se enquadra aqui, o que a gente leu, é realmente a letra A, certo? Que diz, ó, a cultura, como elemento distintivo da humanidade, é nascer da capacidade, né, da assimilação e comunicação. Então, que é o que diz aqui no primeiro texto, no primeiro fragmento de texto, certo? Então, vamos para a próxima questão. A próxima diz o seguinte: no final do século XVIII e no princípio do seguinte, o termo germânico cultur era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a palavra francesa civilisation referia-se principalmente às realizações materiais de um povo.
Ambos os termos foram sintetizados por Edward Taylor, que viveu entre 1832 e 1917, no vocabulário inglês culture, que, tomado em seu amplo sentido etnográfico, é este todo o complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Com esta definição, Taylor abrangia em uma só palavra todas as possibilidades de realização, além de marcar fortemente o aprendizado da cultura em oposição à ideia de aquisição inata, transmitida por mecanismos biológicos. O homem é resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é o herdeiro de um longo processo acumulativo que reflete o conhecimento e a experiência adquirida pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Essas não são, pois, produção da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de toda uma comunidade, ou seja, não nascemos com uma carga, né, de conhecimento culturais. A gente aprende, desenvolve esse conhecimento ao longo da nossa vida, né, e de acordo também com o meio né, no qual estamos inseridos, certo? Então, vamos para a questão? A distinção e a relação entre natureza e cultura deve-se ao fato da cultura acontecer nos homens naturalmente. Não, aqui a gente já anula essa questão, está errada. A cultura não acontece na gente de forma naturalmente, né? Como está dizendo aqui nesse trecho do texto, a gente adquire ao longo da nossa vida e é um acumulado de experiências dos nossos antepassados, né? Então, vamos para a questão B. Determinar tanto quanto a herança genética, não, também não. O comportamento do homem, uma vez que os homens são simultaneamente natureza e cultura, também não. Letra C. Nascer devido à ação genial de certos indivíduos dotados de capacidades naturais superiores, elemento decisivo da humanização do homem. Exatamente o contrário do que está escrito aqui, ó, na última frase, na última oração do texto. Esses não são, pois, produtos da ação isolada de um gênio. Então, não é a C. Então, vamos para a letra D. Ser processo e resultado acumulativo de humanização do animal homem, possibilitando e expressando conquistas materiais e espirituais. Ou seja, aqui, ó, ser processo e resultado acumulativo da humanização. Então, só pode ser a letra D. Certo? Vamos para a questão número 3. Traz um poema de Bertolt Brecht. Nós vos pedimos com insistência, nunca digam, isso é natural, diante dos acontecimentos de cada dia. Numa época em que reina a confusão, em que escorre o sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbítrio tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, nunca digam, isso é natural, para que nada passe a ser imutável. Ou seja, bem forte, né? Se a gente parar para pensar até mesmo nos dias de hoje, o que a gente está vivendo, né? Bem forte esse poema. Aí o enunciado dessa questão diz o seguinte: leia o item sobre cultura na parte do conteúdo desta semana, bem como o poema acima e disserte sobre, acho que aqui está escrito errado, sobre os riscos e consequências de considerar naturais aspectos da cultura. Então, lá no material está constando exatamente um trecho, né, que fala sobre a natureza do homem, fala sobre a cultura, e lá fala sobre algumas questões, se vocês voltarem lá no texto e lerem, como, por exemplo, o racismo, machismo, preconceito de forma geral, serem tratados, o perigo disso ser tratado de uma forma natural, certo? E que isso traz uma naturalidade, né, como se isso fosse natural do ser humano. Isso é um perigo, porque se é natural do ser humano, então é o certo a gente viver assim.
Então, acho que é uma forma de a gente começar a pensar para poder fazer aqui essa dissertação, né? Essa texto que está pedindo nessa questão, tá certo, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero ter contribuído, tá certo? Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.